Agora na Rádio Índio Capilé, Momento Curumim. A apresentação, Emanuel Freire. Muito boa noite, torcedor morezista. Começando mais uma edição do Momento Curumim na Rádio Índio Capilé. Neste dia 19 de junho de 2025, feriado de Corpus Christi. Estamos aqui nesta quinta-feira, novamente para trazer as informações das categorias de base do Aimoré. Temos uma situação um pouco complicada nessa semana e também provavelmente na semana seguinte, devido às condições climáticas em que estamos passando no estado aqui do Rio Grande do Sul. E com isso, algumas partidas do Aimoré podem e estão sendo prejudicadas, mas isso a gente vai tratar agora no programa de hoje. Peço que que está nos acompanhando, faça inscrição no nosso canal no YouTube. Estamos chegando muito próximo da marca de 2.000 inscritos. Olha, números contados, assim, dá para contar nos dedos a quantidade de inscritos que nós estamos faltando para chegar ao número de 2.000. E quem sabe pode ser hoje. Ou seja, se você está acompanhando o Momento Curumim, aproveite, se ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, e faça a sua inscrição, que é muito importante para o nosso trabalho, para nós conseguirmos bater esta marca. E claro, deixe seu like, compartilhe com os amigos para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho aqui na Rádio Índio Capilé. Começando com as informações dessa semana, falando sobre a categoria Sub-15. O Aimoré esteve em campo no último sábado no estádio Cristo Rei contra a equipe do Progresso, num jogo muito importante para a categoria Sub-15, mas infelizmente o Aimoré acabou sendo derrotado pelo placar de 1-0 para a equipe visitante. No primeiro tempo, o Aimoré manteve uma postura muito reativa, acabou esperando bastante a equipe visitante, já que teve o controle das ações, teve muita posse de bola, tentou criar oportunidades, mas não conseguiu marcar o gol. E no segundo tempo, com um pênalti duvidoso marcado para a equipe do Progresso, eles conseguiram fazer o gol da partida e sair vitoriosos. Esse jogo foi válido pela sexta rodada do Gauchão Sub-15. O cenário do Aimoré: o Aimoré está no grupo A, na quinta colocação com 1 ponto. Lembrando que se classificam 5 equipes por grupos. Temos 3 grupos: grupo A, grupo B e grupo C, e também o melhor sexto colocado. Ou seja, são 18 equipes e se classificam 16 para a próxima fase. E o Aimoré agora joga a próxima partida fora de casa, contra a equipe do Cruzeiro de Santiago. Esse jogo que é decisivo para a categoria Sub-15, visando a sua classificação para a próxima fase do Gauchão Sub-15. Esse jogo estava marcado para hoje, às 3 horas da tarde, mas acabou sendo adiado devido às condições climáticas, como eu tinha comentado, e com isso o jogo vai ocorrer no dia 28/6, ou seja, não no próximo sábado, no outro, lá em Santiago, lá no Alceu de Carvalho, às 15 horas, esse confronto entre Cruzeiro de Santiago e Aimoré, que o Cruzeiro não possui nenhum ponto até aqui. Ou seja, se o Aimoré empatar a partida contra o Cruzeiro, que é o Lanterna, se classifica à próxima fase. Além, claro, de vencer. Mas se o Cruzeiro vencer o Aimoré, se classifica, e daí com isso o Índio está fora do Gauchão Sub-15, já porque a equipe da Ali Lajeado, que está no grupo B, tem 2 pontos, e com isso o Aimoré não poderia alcançar essa colocação, essa posição de primeiro melhor sexto colocado e chegar então às oitavas de final. Eu falei depois do jogo contra o Progresso com o Choco, que ele é técnico da categoria Sub-15 do Aimoré. Ele comentou um pouco sobre essa partida e também falou sobre esse duelo contra a equipe do Cruzeiro de Santiago. E você confere que agora fala do Choco na Rádio Índio Capilé. Estamos aqui com o Choco, técnico da categoria Sub-15 do Aimoré, após a derrota por 1-0 para a equipe do Progresso. Choco, eu gostaria que fizesse uma avaliação sobre a partida. O Índio, no primeiro tempo, acabou tendo uma postura um pouco mais reativa, um pouco mais atrás. No segundo tempo, a equipe do Progresso conseguiu o gol e depois o Aimoré tentou buscar o empate, mas acabou não conseguindo. Sua avaliação sobre a partida. Boa tarde. Boa tarde. Prazer imenso estar na Índio Capilé com vocês. Sobre o jogo, né? O jogo, no primeiro tempo, a gente estudou bastante o adversário, né? Porque o adversário é muito forte, né? É um dos líderes da nossa chave ali. E aí a gente optou para sair mais um pouco na marcação, né? E aí fizemos um jogo tranquilo, até então, estava tranquilo o jogo, estava dominado, né? Estava tirando as possibilidades pelos lados do adversário ali, bem postado o time, né?
E aí no segundo tempo, eles vieram com uma linha mais alta, né? Uma linha alta, onde nos pressionaram ali, né? E aí a gente teve um pouco de dificuldade ali. Você que tu comentasse em relação à parte defensiva e também ofensiva do Aimoré. O Índio que acabou tendo os destaques ali, principalmente do goleiro Lorenzo, a lateral Cabral também fez uma boa partida, mas em relação ao ataque, o Aimoré acabou tentando construir jogadas mais através da bola aérea, né? Quando tinha uma falta mais próxima do meio campo, tentava cruzar na área. Isso é trabalhado durante a semana? Em relação à nossa defesa ali atrás, eles se postaram muito bem, né? O nosso goleiro Lorenzo vem numa crescente muito grande, o Cabral também é uma crescente muito grande. De tanto o adversário nos pressionar um pouco mais ali, né? A gente deu uma recuada, né? E aí a gente optou, né, pelos lados dos campos, mas a gente estava com muita dificuldade, porque o adversário estava nos marcando muito bem ali pelos lados, né? Em relação à sequência de partidas que o Aimoré tem, a gente sabe que o calendário é muito corrido em relação a partidas do Campeonato Gaúcho, outras competições que o Aimoré disputa durante a semana. Como preparar os atletas assim fisicamente, mentalmente, até porque é muitos jogos assim em poucos dias, né, Show? Sim, mano, é assim, a gente já tem jogo na segunda-feira já, né? Um grande jogo lá, um desafio grande, que é na segunda-feira a gente enfrenta pela Lifesa, se eu não me engano, um adversário. E aí não tem, né? Descansar hoje, amanhã, né? Ver quem tá inteiro para ir pro grupo, né? Para ir para esse jogo de segunda-feira. Depois de segunda-feira a gente já pensa no jogo contra o Cruzeiro lá em Santiago, né? Que é o jogo onde vale a classificação nossa, né? E aí ver quem vai para viagem, né? Isso aí. Para fechar, Choco, eu gostaria que tu deixasse um recado para o torcedor. Sabemos que o jogo é fora de casa lá contra a equipe do Cruzeiro, mas é a vida do Aimoré nessa competição, né? Agora com esse empate na estreia, depois mais 3 derrotas, o Aimoré precisa pontuar lá em Santiago para conseguir se classificar, né? Para o nosso torcedor, a gente deixa o recado aí né, que acredite no clube, né? Que acredite no time, né? Porque, cara, a gente está 3 meses montando o time, né? E montar um time numa competição forte que é o Gauchão, né? Eu peço que o nosso torcedor venha para o estádio incentivar nosso time, né? E que esse jogo lá em Santiago, que eles vão torcer para nós, que pode acreditar que vai dar tudo certo, né? A gente está numa crescente muito grande, apesar da derrota, né? Nem hoje foi uma derrota meia suspeita ali, não digo, desculpa, suspeita não, um pênalti meio duvidoso, né? Até porque, cara, a gente estava bem no jogo, estava bem postado lá, né? E, enfim, né? Seguir tentando, né? Montando o time, tá chegando peças boas aí, peças novas no time, né? E trabalhar a semana para isso, né? Tá certo. Muito obrigado, Choco. Esse foi o Choco falando conosco após a partida de Aimoré e Progresso. Como eu tinha comentado, esse jogo ele acabou sendo adiado para o dia 28 e com isso não foi realizado nesse dia de hoje, no dia 19, mas é uma partida muito importante para a categoria sub-15 do Aimoré. Os jogos que o Aimoré teria para essa semana e também para os finais de semana, para o final de semana que vem, eles todos foram adiados devido às condições que estamos passando aqui no estado do Rio Grande do Sul. Muitas cidades que estão com grandes alagamentos, dificuldades até nas estradas com deslizamentos e com isso fica muito difícil então dos atletas e também da comissão técnica, enfim, de todas as delegações acabarem realizando esse deslocamento. Mas o Aimoré ainda tem um jogo marcado para a próxima segunda-feira na categoria sub-15 pela Liga Serrana, contra o 15 lá de Campo Bom. E daí com isso, esse jogo a princípio ainda está marcado. Mas, claro, vão ser analisadas as situações, as condições climáticas para que possa se decidir se vai ter ou não essa partida então contra o 15. Ainda tem alguns outros jogos marcados para o Aimoré na outra semana, que é na quarta-feira, no dia 25 de junho. O Aimoré joga pela Sulicamp
contra a equipe do Flamengo, na categoria sub-15 e também na categoria sub-17. O primeiro jogo às 2h30 da tarde, lá no campo do Botafogo, aqui na cidade de São Leopoldo. E ainda, pela Sulicamp, nós temos outras duas partidas. Na quinta-feira, no dia 26 de junho, o Aimoré enfrenta a equipe do Bom Sucesso, nas categorias sub-14 e sub-15, lá contra a equipe então do Bom Sucesso, como eu tinha comentado, em Guaíba. Ou seja, esse jogo fora de casa, também às 2h30. E ainda também às 2h30, só que dessa vez na sexta-feira, no dia 27, o Aimoré joga contra o Itaqui Soccer, nas categorias sub-17 e também sub-20, também no campo do Botafogo aqui em São Leopoldo. Esses são os jogos então marcados para as categorias de base do Aimoré, além, claro, do dia 28, então, como eu tinha comentado, o jogo contra o Cruzeiro de Santiago. Claro, vamos sempre observando, analisando como é que estão as situações em relação às categorias de base do Aimoré. Está muito difícil de ser realizado algum treinamento, já que o campo ali do Parque do Trabalhador também está alagado, e aí com isso os jogadores do Aimoré estão realizando alguns trabalhos ali no centro de performance, e daí com isso está se aprimorando mais ali a parte física, alguns trabalhos com bola, mas jogos por enquanto nessa semana, aí no final de semana não vai ter, mas a gente vai atualizando você, claro, com qualquer novidade que tem, sempre também nas nossas redes sociais, o programa de quinta que vem, no dia 26, a gente sempre vai também passando as informações para você. Tá certo, pessoal? Essas são as informações, então, dessa semana. Vamos estando atentos, então, aos resultados da semana que vem e tratar, claro, no programa lá do dia 26, o Momento Curumim, que vai ao ar toda quinta-feira, às 8h30 da noite, no YouTube da Rádio Índio Capilé. Se você é dono de uma empresa, tem um negócio, tem a sua marca e quer fazer parte da nossa equipe de patrocinadores, pode entrar em contato pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram ou também pelo nosso WhatsApp, 519-9489-8080. Pode nos chamar lá que nós possamos então conversar e daqui a pouco fechar uma parceria e você fazer parte então da equipe de patrocinadores da Rádio Índio Capilé. Tá certo? Desejo a todos um grande abraço, um bom final de semana e o principal, que fiquem bem e, claro, se prevenindo, então se protegendo dessas chuvas e também de toda essa situação que nós estamos passando novamente aqui no Rio Grande do Sul. Valeu, pessoal. Grande abraço.